Oi. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Então vamos dar início então ao nosso estudo. Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Nós somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Amém. Estamos fazendo aqui o estudo do livro de Jó e hoje nós vamos dar sequência. Mas antes de iniciar o nosso estudo de hoje, vou pedir para o pastor fazer uma oração antes da gente começar, pastor. Amém. Amém. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, te agradecer por esse domingo, por essa oportunidade que nós temos de ouvir da tua palavra que nós aprendemos. Pai amado, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, usa o teu servo Marcelino, Pai amado, para transmitir o teu recado. Pai amado, abra o nosso entendimento para entender a tua palavra assim como ela é. Muito obrigado, meu Deus. Eu quero abençoar a vida de todos que estão e estarão participando, Pai amado, da escola dominical, que cada um possa receber a bênção que precisa, a bênção que necessita, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu quero te agradecer, te louvar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, amém, pastor. Amém. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso estudo do livro de Jó, que ele está aqui na estante nossa aqui dos livros poéticos. Já estudamos todos os livros poéticos, só faltam Cânticos, né, que a gente vai estudar depois na sequência desse. Né? Amém. E também, hoje, aonde que nós paramos? Nós estamos nas falas de Eliú. Lembra que aquele aqui está o nosso indicador, né? As falas de Eliú, que são aqui os capítulos 32 ao 37, que a gente deve finalizar hoje. E aí a gente já vai entrar no cenário final, que já é o diálogo de Deus já com Jó. Então, possivelmente, domingo que vem, a gente deve terminar o estudo. No máximo mais um, se tiver alguma coisa a mais que a gente traga, dependendo do tempo, né? Mas hoje a gente vai fechar aqui as falas de Eliú. Ó, aqui onde a gente parou, ó, do 32 ao 37, ó, o 32, o 33 e o 34 foi o que a gente falou domingo passado, ó. Os três primeiros aqui, ó, Eliú ele se posicionou contra Jó e os amigos no 32, no 33 ele repreendeu Jó, no 34 ele justificou Deus, a gente viu isso, e hoje a gente vai ver os próximos três, que é o 35. Tem bastante coisa interessante hoje aqui pra gente, porque ele tem uma fala aqui no 35, ó, que Deus não ouve os aflitos, pois não tem fé, a gente vai ver isso. No 36 ele fala que no sofrer do homem Deus lhe visa o bem, vamos ver essa mensagem interessante também hoje. E depois, no 37, o último, ele exalta a majestade de Deus. Então, nos três que a gente viu no domingo passado, só rapidamente aqui fazendo uma retrospectiva, no 32, quando ele se posicionou contra os amigos de Jó e contra Jó. Contra os amigos, por quê? Porque eles ficavam acusando e não tinha argumento razoável, porque Jó venceu, vamos dizer assim, as conversas com eles. E também ele se posicionou contra Jó no sentido de que ele entendia que Jó estava querendo ser mais justo que Deus, né? E também nesse capítulo a gente viu também, vocês devem lembrar, que Eliú disse que o sopro do Todo-Poderoso faz o homem sábio, e não a idade, né? A gente comentou isso no 32, lembra? Que não é o fato de você ser de mais idade ou idoso é que você vai ter mais sabedoria, não. Está falando que a sabedoria divina que vem de Deus, vem da conexão nossa com Deus, não tem a ver com a idade. A gente comentou isso. Aí depois no 33 ele foi especificamente falar de Jó, né? Ele estava mencionando que o Jó falou que não tinha pecado, mas que ele não estava dando conta dos pecados dele. Quer dizer, ele falou assim, você está falando que não tem pecado, mas você não está lembrando dos seus pecados? Ele estava supondo que tinha pecado, né, que o Jó tinha pecado. E ele também falou que Deus é maior que o homem, né, e que ele fala ao homem. Isso também
o Eliú disse que Deus fala ao homem, tanto em visão quanto em sonho, e que Deus dá a instrução, sim. E também ele mencionou nesse capítulo, a gente já estudou, que Deus castiga, né? E aí, no final, ele falou, ô Jó, ora para Deus que ele vai te restituir a justiça. Então, essa foi a fala que a gente viu no 33. E no 34, então, ele estava falando sobre a justiça divina. Então, ele falou assim, mas Jó, como é que você fala que não há proveito em servir a Deus? Né? Apesar que Jó falou isso, mas quando ele estava falando dos perversos, né? Que muitos que não seguem a Deus, porque não vê proveito em servir a Deus, ser fiel. Mas não é o caso de Jó. Ele falou isso, mas não era sobre ele. E também, nesse capítulo 34, o Eliú tinha dito também que Deus não é injusto. Ele não pratica a justiça, porque ele é o Todo-Poderoso, tá certo. E também, Eliú também disse o quê? Que Deus retribui ao homem segundo suas obras. Por isso que fica na cabeça dele assim, ó, se você está passando por maus bocados, você fez alguma coisa errada. Você não está se dando conta, mas alguma coisa você fez. E por último, a gente viu que ele também falou assim que Deus não pensa só em si mesmo. Isso também foi uma coisa importante que a gente viu no domingo passado, quando ele falou que Deus não pensa só em si mesmo. Por quê? E isso é verdade. Porque, assim, Deus vê o homem como muito importante, e a gente também já conversou sobre isso. E aí, então, ó, a gente viu esses três, agora a gente vai ver o 35, o 36 e o 37. Então, vamos começar no capítulo 35, né, onde o Eliú vai falar sobre Deus não ouvir os aflitos sem que eles tenham fé, né? Vamos ver isso hoje. E depois vamos ver o 36 e depois o 37. Bom, então vamos aqui, dando sequência. Né, o Milton está entrando aqui também. Dona Irmã Helena, vou pedir para fechar o microfone para a gente poder dar sequência aqui. O Milton também está chegando. Então vamos lá. No 35, vamos lá. Eu vou ler primeiro, os 3 primeiros versículos, que tem uma mensagem importante aqui. A gente vai ler por bloquinho. Esse capítulo 35, ele é muito importante, muito bacana. Tem um conteúdo legal que eu separei aqui, 5 mensagens interessantes. Então vamos ler aqui dos primeiros 3 versículos, tá bom? O 1, o 2 e o 3. Ó, vou ler aqui. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Bom, por enquanto só esses 3 versículos. Então ele está falando, mas Jó, como é que você está falando que a sua justiça é maior que a de Deus? Então ele está falando que da justiça divina, mas Jó não estava questionando a justiça. Jó estava querendo entender o que estava acontecendo, mas Jó nunca questionou a Deus, tanto é que ele sempre foi firme na sua fé, na sua conexão com Deus. E ele sabia que tudo vinha de Deus. Isso ele era convicção. Ele não estava falando que Deus estava sendo injusto. Ele estava reclamando que ele estava sendo castigado, mas não que é injustiça. Ele não estava entendendo, né? Mas tudo bem, essa aqui é a fala do Eliú dizendo isso daqui. E aí, na segunda parte aqui, né, no versículo 3, onde ele fala que, pô, de que serviria ser justo, né, e que proveito tiraria da justiça mais do que do pecado. Então, quando ele fala assim, pô, Jó, como é que você fala isso? Né? Jó falou isso, mas, de novo, no contexto, quando ele estava analisando os perversos. Então, quando ele falou de que qual é o proveito de ser justo mais do que o pecado, né? É essa fala que o Eliú está falando, Jó, mas como não tem proveito de ser justo? Tem sim, a gente já viu lá atrás, né? Que Jó não quis arriscar, lembra?
que a gente falou, Jó, ele colocou o coração dele em Deus, não nas riquezas terrenas, e também ele sempre quis ser uma pessoa íntegra, reta, porque ele não queria arriscar, porque ele reconhece o Deus como sendo todo-poderoso. Então, nesses 3 primeiros versículos aqui, quando o Eliú começa a falar, fazer o seu texto, falando das aflições e da fé, ele já questionou Jó nessas duas coisas. Ele está certo no questionamento, mas está errado em que Jó praticou. Jó não praticou, ele falou realmente. Jó falou sobre isso, mas não dele, mas falou. Aí vamos aqui no versículo 8. No versículo 8, ele vai complementar essa ideia. Vamos ler o versículo 8, segundo bloquinho aqui da mensagem nossa aqui, ó. A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dá proveito ao filho do homem. O que esse versículo aqui está trazendo para nós? Olha que interessante. Eliú está querendo dizer que se a gente pratica a justiça ou pratica a impiedade, que isso não afeta Deus. Deus é o nosso Todo-Poderoso e ele não vai ser afetado nem com a nossa injustiça, nem com a nossa impiedade e mesmo com a nossa justiça. Ele está falando que essas coisas que a gente faz só vai fazer mal para a gente mesmo, ou para a gente ou para o próximo, né? Ou para as pessoas. Mas Deus não vai ser afetado. É verdade? É verdade. Deus não precisa disso? Não, apesar de sermos importantes para Ele, né? Mas o que Ele está querendo dizer aqui é isso, ó. Se você vai praticar o mal, vai fazer mal para você. Se você vai praticar a justiça, vai ser bom para você e para as outras pessoas. Assim como praticar o mal também vai impactar as outras pessoas. Mas ele quer dar a entender nesse versículo que Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele, obviamente, não vai ser impactado pelas nossas ações. Então, é isso que quer dizer nesse versículo 8. As ações não vai impactar Deus, porque Deus é todo-poderoso. Mas vai fazer mal para a gente e vai fazer mal também para as pessoas. É claro que a gente não vai entrar aqui na questão mais ampla, porque aqui é um garoto falando, vamos chamar assim, mas a gente sabe sim que a nossa obra aqui na Terra tem muito a ver com o propósito de Deus, sim, e a gente tem que pensar não só na nossa passagem por aqui, a gente tem que pensar sempre num plano maior, num plano divino, onde Deus tem um plano para a gente e Ele é, sim, todo-poderoso na nossa vida. Aí, tem um segundo bloco aqui que a gente vai ler, do versículo 9 até o 13, que também é muito importante, que é onde está o cerne aqui da questão desse capítulo, que o Eliú traz para a gente, quando ele fala dos aflitos e da fé. Muito bacana, eu vou ler aqui, ó, do 9 ao 13. Aqui é o cerne do capítulo, tá bom? Do 9 ao 13. Esse terceiro bloquinho aqui. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Só até aqui por enquanto. Olha só o que ele está querendo dizer aqui nesse bloquinho. Aqui ele está falando da fé mesmo, da falta de fé, quando ele fala assim que durante a aflição, os homens vão lá procurar, buscar Deus, ai meu Deus do céu, né? Aí procura quando você passa por um período ruim, quando você está sendo oprimido, quando você tem um problema. Mas aí o que ele quer dizer? Que essa procura, quando as coisas vão mal, às vezes ela é fraca. Por quê? Porque quando ele fala aqui, ó, no versículo 10, o versículo 10 é o mais importante, ele fala assim: mas ninguém diz onde está Deus,
que me fez, que me inspira, que nos ensina, que nos dá importância mais do que os animais e as aves do céu, né? Aí ele quer dizer o seguinte: essa procura por Deus, como é que tá? Como é que tá essa conexão? Ele está meio falando assim, na hora que você está sofrendo e você vai procurar, você procura por qualquer coisa para te aliviar. Mas como está a procura a Deus? Onde está Deus, que é o nosso Todo-Poderoso, que é o que nos conforta, que é o nosso escudo? Ele quer dizer o quê? Que essas pessoas que não têm fé, não são firmes na fé, às vezes sai procurando Deus só na angústia. E quando ele fala assim, que nos inspira, que nos ensina, que nos faz sábios, ele está querendo dizer numa conexão forte mesmo com Deus. Nesse versículo 10 aqui, ele está querendo dizer isso. Poxa, essas pessoas que vão recorrer a Deus, mas de forma muito fraca, né? Deus não vai ouvir, porque falta fé, falta conexão. Aí ele fala assim, ó, no 12: eles clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Bom, aqui eu quero fazer um parênteses com a nossa mensagem, muito importante. Quando ele fala assim, que clamam e Deus não responde. Na verdade, Deus ouve sempre. E a gente já falou que o silêncio de Deus não necessariamente ele não está ouvindo, não é isso. Isso a gente já sabe, né? Apesar de naquele tempo as pessoas acharem que é uma coisa, né, pecou e é punido, tem coisas que não é pecado, não é punição. Tem coisa que é propósito, tem coisa que é transformação, tem coisa que é aprendizado, né? A gente já viu isso. Então, quando ele fala que clamam, mas ele não responde, quando as pessoas são fracas de conexão, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo, sim. Mas ele vai, ele vai, não vai ouvir ou vai ter o silêncio de Deus aqui, né, que a gente fala, não significa que ele abandonou necessariamente. Só essa ressalva aqui. E aqui no 13, ó, ele falou assim, que os gritos vazios Deus não ouvirá. Quando ele fala que gritos vazios Deus não ouvirá, ele está falando dessa fraqueza mesmo, da fragilidade da fé. Quando, sabe assim, você ficar procurando Deus sem ter essa conexão forte, você só tá fazendo gritos vazios. Você está clamando para qualquer coisa, sabe? Quando as pessoas não têm Deus no coração, ou não têm essa firmeza, e sempre que estão passando aflição vão chorar, ou vão fazer isso, ou vão procurar alguma coisa, vão ficar no desespero, e podem falar coisas que não fazem muito sentido também, né? Às vezes a gente não pensa direito. Então, quando ele fala aqui, gritos vazios, Deus não ouvirá, ele está querendo dizer isso. Então, é importante a gente entender que nesse bloquinho que a gente está lendo, quando Eliú está falando isso, é importante a gente saber que é essa fé em Deus, essa perseverança, essa conectividade nossa com Deus, é que é muito importante, que ele está chamando a atenção. Nós também sabemos que isso existe em Jó, apesar dele não ter percebido, vamos chamar assim, né? Porque a cabeça dele estava muito religiosa ali naquele momento. Depois Deus vai explicar isso para a gente no fechamento final e a gente vai entender. É importante a gente frisar isso, que a fé em Deus precisa ser forte, assim como a de Jó. A perseverança, a fidelidade. É aqui, nesse bloquinho, que ele fala sobre isso. E também a outra mensagem importante é a fragilidade ou a inutilidade das nossas orações. Quando a gente for buscar Deus, a gente tem que temos que ter fé e temos que ser, assim, bem fortes nessa busca.
para Deus, não pode ser frágil. Ela tem que ter intensidade, tem que ter fé. Aí, no versículo 14, o que ele fala? Ó? No versículo 14 eu separei aqui porque também é um versículo importante para a nossa mensagem de hoje. Ó. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Olha, essa frase aqui dá para fazer uma pregação só com ela, só com esse versículo aqui. Por quê? Aqui ele está resumindo realmente o quê? A gente pode não estar vendo Deus. Aqui Jó estava reclamando mesmo. Ele estava achando estranho o silêncio de Deus. Poxa, eu sempre falei com Deus, estava tudo bem e tal, e agora parece que ele não está mais falando. E a gente sabe que não podia mesmo falar por enquanto. E então ele está falando isso. Ainda que você não o vê, ainda que a gente esteja no silêncio de Deus, a tua causa está diante dele. Esse versículo aí, ó, já está rabiscado aqui na minha Bíblia. A tua causa está diante dele, por isso espera nele, confia. A tua causa está lá, sim. Mesmo que que você esteja passando naquele silêncio de Deus. Então esse versículo 14 eu separei porque é muito importante essa mensagem. Agora vamos ler o 15 e o 16. Que também é muito importante aqui se a gente eu tive que ler umas 2 vezes para entender isso aqui. Vamos ler o 15 e o 16, ó. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Olha só, isso daqui que é importante. Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? O Vani está falando que travou, mas está tudo bem? Sim, tá tudo bem aqui no nosso. Ah, tá bom. Então deve ser o nosso. Deve ser talvez o dele, então. Tá bom, então vou continuar. Agora, para terminar aqui o capítulo 35, olha só o versículo 15 e o 16, que a gente está falando. O que ele quer dizer? Ele falou, agora, se Deus não está punindo, nem fazendo caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Não, não é bem assim, claro. O que Jó explicou e a gente entendeu bem, é que muitas vezes a pessoa faz a transgressão e não necessariamente tem a punição. E o Eliú não entendeu isso, né? Nesses versículos, quando ele fala isso, ele entende, não, você está falando frases de ignorante, porque não, se alguém é mau, ele vai ser punido. É que a gente precisa pensar num plano mais amplo, num tempo de Deus. A gente tem que pensar na eternidade também. Senão a gente não vai entender a justiça divina. A justiça, aqui a gente não pode confundir a justiça dos homens com a justiça de Deus. A justiça dos homens é muito limitada, né? É muito focado aqui numa vida passageira. Então, quando ele fala, ele não gostou que Jó falou isso. Por isso ele falou que são frases de ignorante. Mas não. Jó quis só mostrar que tem coisas a mais do que apenas isso. Pecou e puniu. E Jó estava certo e Deus já vai ensinar isso para a gente no próximo domingo. Então esse capítulo é isso, 35, ó, foi bacana a gente passar por ele para entender por que Eliú falou sobre que da fé quando a gente passa por aflições e procura nosso Deus. Vamos ver então agora o 36. O que nós temos lá no 36? O que Eliú vai falar? Ele vai falar que o homem, quando está passando por sofrimento, é porque Deus visa, sim, o bem do homem. Então vamos lá.
Vou ler o versículo 5 e o 6, tá bom? Ó, vamos ler o 5 e o 6, né? Porque no começo, né? No começo ele sempre dá né? Ele fala, eu vou falar, olha, eu vou falar, viu, tal. Tenham paciência, né? Até grifei aqui. Paciência aí, gente, paciência de Jó, né? Eu vou falar mais. Só lá no versículo 5 é que ele começa a falar, né? Do 1 ao 4 ele só fala assim, eu vou falar. É o jeito dele, pela escritura a gente vê que é o jeito dele. Versículos 5 e 6, ó, vamos ler aqui, ó. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos aflitos. Olha só o que ele fala aqui, que é importante. Deus é grande realmente, ele reforça a grandiosidade de Deus. E ele fala, não, Deus a ninguém despreza. Então, tudo está na vista de Deus. Apesar dele falar que, dependendo do caso, Deus despreza. Né? Ele falou no capítulo anterior, mas, enfim. Mas ele está certo assim, ó, que Deus é o Todo-Poderoso e ele é grande na força e na compreensão. Então, ninguém vai ficar fora dos olhos de Deus. E aí, no versículo 6, ele fala assim, ele não poupa a vida do perverso, conforme Jó tinha dito lá atrás, né? Que muitas vezes Deus poupa a vida do perverso. Ele fala, não, ele não poupa. E faz justiça aos aflitos. Então, aqui de novo, ele dá aquela reforçada, que está na mente deles na época, pecado, punição. Mas não é só aqui, né? Não é só aqui. Então, aqui, essa mensagem é importante para a gente. Quando ele fala que Deus, ele é grande, nada foge do olho dele, e a compreensão dele é maior que tudo. Agora, vamos ler o próximo bloquinho aqui, que é o foco do capítulo 36 dele, quando ele fala que o sofrer do homem, né, Deus visa o bem das pessoas. Vamos ler do 7 até o 11, tá bom? Ó, vou ler aqui do versículo 7 até o 11. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Se esses presos em grilhões, não, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidades e os seus anos em delícias. Olha só que interessante aqui, né? Que está na cabeça do Eliú. Ele está falando assim, que Deus não tira os olhos realmente dos justos. Então, ele está falando, pode ficar tranquilo que Deus está com os justos. E ele está querendo dizer também que Deus também avisa, Deus também vai conversar com a gente para estar dizendo o que está errado. Então ele fala assim, que Deus engrandece sim os justos, e quando esses justos, eles estão amarrados com as cordas da aflição, quer dizer, quando ele está passando por situação difícil, ele está falando assim, ou por alguma transgressão, né, também, ele está falando assim que Deus, ele abre os ouvidos do homem para a instrução. Então, o que ele quer dizer? Ele está falando que Deus vem sim conversar com quem está transgredindo, com quem está passando por aflição, e ele abre os ouvidos para a instrução, para que estes se convertam. Então, ele meio que quer dizer o seguinte aqui, se você está sofrendo, Deus quer o seu bem, Deus quer te avisar que você precisa mudar. Se você é uma pessoa
justa e está passando por dificuldade, ouça o que Deus tem para falar para você ver o que está errado para você arrumar. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando assim, Deus castiga, mas ele quer o bem de você, né? Então, ele está indo um pouco na questão da religiosidade. Ele vai, até às vezes ele fica um pouco no extremo, mas o que ele quer dizer é que Deus atua assim, e que muitas vezes Deus está corrigindo. É isso que ele está falando. A gente sabe que não é só isso, né? A gente já falou, não é só a correção, é mais que isso. É propósito. E Deus sempre, ele nunca vai dar uma carga maior do que a gente possa suportar. E sempre no limite, ele vai atuar mais fortemente. E é assim na nossa vida. Na minha vida é assim também. Já no meu limite, Deus atuou, falou comigo e me colocou no caminho certo. E ele fala aqui também que se a gente ouvir e o servir, que nós vamos ter os nossos dias em felicidade e os anos em delícias. O que é bom reforçar aqui? O que é muito bom reforçar aqui? Se a gente ouvir a correção divina, se a gente entender e se a gente servir a Deus, a gente vai ter os nossos dias em felicidade e em delícias. Mas, não necessariamente é assim, se você fizer tudo certinho, você vai ficar no mar de rosas. Não é isso, a gente tem ensinado isso, que a vida do cristão não é um mar de rosas só porque você teme a Deus e faz tudo certinho. Não. A gente também vai passar por aflições. Jesus ensinou isso pra gente. Ele disse sim. Ele não disse que a gente não vai passar por aflição, ele disse que nós vamos sim, só que nós estaremos com ele para passar pelas aflições, para que a gente entenda, para que a gente se converta, para que a gente tenha um aprendizado dentro do propósito dele. Mas ele vai estar junto. Então a gente precisa sim se ouvir o que ele diz para a gente e servir. A gente tem que ouvir a palavra, entender e praticar. Mas então agora daqui para frente vai ser só delícia? Não. Vai ser só delícia na nossa conexão divina. Nós vamos conseguir passar pelas provações e pelo vale junto com ele. Mais fortalecido. Marcelino, é interessante que você falou sobre o limite. Sabe que quando nós achamos que não vou conseguir, que nós cheguei já no meu limite, né? Temos um hábito, né? Ah, eu cheguei no meu limite. Não. Quando você pensa que você chega no seu limite, nas provações, nas lutas, nas dificuldades, a gente percebe que o Senhor aumenta, dá força para nós aumentarmos mais o nosso limite. E quando não tem mais jeito, chegamos no limite, aí entra o quê? A providência de Deus na nossa vida. Então, nós somos limitados, sim. Deus é ilimitado. Mas pode ver que muitas às vezes fala, não aguento mais, é muita luta, muita provação. Deus está olhando para nós, fala assim, deixa, você vai sofrer um pouquinho mais, Jó. Eu vou aumentar o seu limite agora. Eu aumento o seu limite. Aí chega na hora, não, agora chegou no máximo. Quando Deus sabe que chegou no máximo, aí ele entra com a interferência dele sobre essa situação, sobre essa dificuldade que nós temos. Amém? É muito importante o nosso limite. Amém? Amém. É isso aí, pastor. Muito bem. Agora aqui, terminando aqui o próximo bloco aqui do 36. Olha, vamos ler o versículo 15 que ele fala, ó. Ao aflito, livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Então é aquilo que, só reforçando realmente esse versículo, está reforçando a ideia dele, dizendo que ele está livrando, né, ao aflito ele está livrando, sim, e pela opressão ele está abrindo os ouvidos. Quer dizer, de novo, ele está falando que
Deus castiga, né? Agora, a gente já fala numa coisa maior. Deus corrige e Deus coloca a gente no plano dele. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado com o nosso Deus. E quando a gente não está alinhado com o nosso Deus, as coisas vão acontecendo por consequências, né? Por consequência dos nossos atos, dos nossas escolhas. Mas quando você tem uma vida em Deus, as coisas vão acontecendo pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus na nossa vida, que é mais importante porque ele está conectado com a eternidade. Senão, vai ser só, como diz lá no livro de Eclesiastes, vai ser só vaidade, vai ser uma coisa transitória, passageira. A gente vai fazer umas coisas aqui, vai ter as consequências, vai acabar. Vamos ler aqui o 18, ó. O versículo 18, ele fala assim, ó, isso é importante. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Olha só, vamos ler devagar, hein? Ele está falando aqui, ó. Guarda-te, que a tua ira não te induza a sair do caminho, a virar um cara mau. Não. E não te desvie da grande quantia do resgate. Olha só que legal. Ele está falando assim, ó. Jó, não se desvie, mantenha, guarda-te da tua ira. E outra, não se desvie do que você vai ganhar lá na frente. Ele fala assim, ó, a grande quantia do resgate. Quer dizer, lá na frente, a recompensa é muito grande. Então, isso serve para nós também. A gente não pode desistir. A gente não pode desviar. Às vezes você está indo fazendo sempre as coisas direitinho e está se ferrando, você fala, então não vou mais fazer direitinho, vou fazer igual aos outros. Eles estão se dando bem? Não, não desista, não desvie, porque lá na frente, a grande quantia do resgate, ela é divina. Então, esse versículo 18 aqui, ele é muito importante, hein? Está falando assim, ó, segura a onda e não se desvie do caminho de Deus. Não se torne um escarnecedor, não. Por quê? Senão você não vai fazer jus à grande quantia do resgate lá na frente. Então nós temos um grande galardão de Deus na nossa vida, então a gente não pode desistir e nem desviar de procurar o caminho certo. Esse versículo 18 é bacana por causa disso. E aí ele fala assim, ó, reforçando isso, no 21, ele fala assim, ó, guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Olha só. Então ele só tá reforçando essa ideia mesmo. Não te inclines para a iniquidade, não. Prefira ficar na tua miséria, mas com Deus, do que desistir de tudo. Né? Se fosse pela mulher dele, já tinha desistido, né? E ele fala, não, prefira a tua miséria, prefira a sua condição. Não vai se inclinar para a iniquidade. E eu costumo falar assim, às vezes, não se desgrude de Deus. Essa é a frase que eu gosto de falar. Não desgruda de Deus. Prefira o que você está passando mais com Deus do que ir para o mundo. Esse 21 é para isso, serve para isso. Agora, do 22 até o 33, eu não vou ler aqui agora. É muito extenso. Mas o que tem lá do 22 ao 33, para a gente fechar aqui? Eliú, ele está exaltando a majestade, a grandiosidade, o poder de Deus. Porque ele está falando, então, não se desvie, não. Fique no caminho de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso. E aí, como ele, do 22 até o 33, ele vai falando dos fenômenos na natureza. Aí ele vai falando de tudo, da nuvem no céu, do gelo que não sei o quê, da estrela que não sei o quê, da profundeza do mar. Ele vai falando um monte de coisa para dizer, usando a natureza como sendo um testemunho do poder e da grandiosidade de Deus. Está falando, olha aí, Jó, olha aí. E ele usa a natureza para fazer isso. Ele falou, mas Deus é tão grande, então não dá para a gente desistir, desviar disso. Amém? Agora vamos fazer aqui a última fala dele, ainda exaltando a majestade de Deus. O que o Eliú está falando aqui, ó? Vamos ler o versículo 5
né? O comecinho a gente normalmente não lê, né? Vocês já sabem por quê, né? Olha o versículo 5 que ele fala, ó. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque eu separei esse versículo aqui, né? Porque quando ele fala faz grandes coisas que nós não compreendemos, é a verdade. O fato da gente não entender algumas coisas, a gente não pode fechar a nossa mente. Porque tem um monte de coisa que a gente não entende mesmo, mas que não é para entender. Deus, ele abre os olhos de algumas pessoas em algumas situações. Mas muito a gente não vai compreender mesmo. E a gente tem que entender que isso é normal. Deus faz grandes coisas, faz, e algumas a gente não compreende, mas por isso não vamos desistir. Aí, depois aqui nos versículos do 6 até o 12, ele vai falando, né, ainda falando da natureza, da grandiosidade de Deus. Agora nós vamos... Oi. Posso falar? Pode. É só uma... Desculpa, um exemplo que eu quero dar aqui, né? Uhum. Nós estamos falando da obediência, essas coisas. Quando a gente é pai, mãe, a gente ensina nossos filhos as coisas que não é para ser feito, desobedece, a gente coloca de castigo, né? Na minha época a gente apanhava de varinha, né? Muitos que apanhavam. E a gente não entendia na hora, ficava com raiva, com bronca. E os nossos filhos, hoje, quando você fala e ele desobedece, que você tira o celular, ou deixa você ir na casa do vô, ou não pode descer no prédio, você dá um castigo, é um castigo. Né? Hoje não é para ficar falando, mas é um castigo que você dá, uma repreensão para o seu filho. Ele fica com raiva, fala, pensa, não fala às vezes, eu te odeio, você não gosta de mim, o meu pai, não sei o quê. Eles pensam mil coisas, que quando nós éramos criança, nós também ficávamos com raiva, quero morrer, vou sair de casa, não é assim que a gente fazia? E Deus começa a trabalhar com a gente, e Deus começa a nos ensinar, e às vezes nos dá alguns castigos aí, coloca às vezes a gente para refletir, para passar determinadas tribulações, e a gente fica, começa tudo de novo. Mas que Deus é esse? Será que não me escuta? Não está servindo nada eu fazer campanha, eu orar, estou lendo a Bíblia todo dia, faço jejum, dou 7 voltas, tomo posse, faço tudo que tem direito, e eu estou nessa lição. A gente faz igualzinho os nossos filhos. Eu acho que Deus não me escuta. Né? Então, a mesma coisa que nós queremos, o melhor para o nosso filho, porque a gente sabe que ali é para o bem dele. Nós temos que entender que não importa a nossa idade, se nós estamos com 40, 50, 60 ou 70 e poucos anos, Deus vai continuar nos ensinando, nos colocando para pensar muitas vezes, nos deixando quietinho, às vezes sem nos dar respostas, porque Ele está nos educando, nos ensinando. Isso. Porque Ele é um pai amoroso, e o pai que ama, ensina e educa seu filho. Né? E a gente tem a tendência de achar que só as crianças que sofrem. Nós, não, a gente, não, imagina, já tenho 50 anos, sei de tudo, não sabemos nada. Né? Então, é só para a gente... Parece, quanto mais velho nós vamos, mais mais cheio de si, e às vezes é onde vem o mais ensinamento de Deus ainda, para mostrar que nós não somos nada, que dependemos dele, que você não sabe tudo, você não é o dono da razão. Muitas vezes você vai aprender assim com os mais novos. É isso mesmo. Tá bom? É só minha parte. Amém, Débora. Amém. Amém. E muito, muito obrigado. É muito providencial. Ô Marcelino. Oi. O que a Débora está falando,
Acontece que, às vezes, a pessoa de uma idade mais avançada, né? É que ela falou até 70, né? Não sei por quê, podia aumentar um pouquinho mais. Eu ia falar 75, papai. Então, mas sabe o que acontece com muita gente também? Depois de uma certa idade, ele acha que sabe tudo já. Ele está certo, tudo que ele fala está certo, tudo. E nada disso. Às vezes a pessoa de uma idade, certa idade, aprende com uma criança, né? É, Nós estamos vivendo aqui, sempre vai o quê? Cada dia que passa, nós vamos aprendendo alguma coisa, independente da nossa idade. É lógico que a idoneidade é muito importante, porque já passou por um período grande de dificuldade, de luta, e isso pode ser transmitido às jovens, né? Às pessoas mais jovens. Mas jamais que a gente pode dizer, não, eu vivi isso, eu sei tudo, nada disso. Eu lembro que uma vez eu aprendi com uma criança, entendeu? Há muitos anos atrás, uns 6 anos atrás, eu aprendi alguma coisa com uma criança que veio falar comigo. Então, a gente vive aqui na Terra aprendendo, independente da nossa idade. Obrigado, é. viu? Amém. O Marcelino já falou lá no começo, né, Marcelino, que o mais sábio não é o de mais idade, e sim aquele que Isso. recebeu do Senhor Jesus, o sopro, né? Isso. O sopro do Todo-Poderoso nos faz sábio. É aqui, ó. Então, vamos ver o versículo 13 e o 14. Só para terminar esse meu raciocínio, do outro lado, tem esse lado. Do outro lado, a gente observa que a mocidade, às vezes, não, isso aí é do passado, eu sei que não é assim também. Tanto é que, quando o filho de Davi foi pedir conselho, ele pediu para o ancião deu uma palavra boa, séria, correta, ele não aceitou porque é uma pessoa mais de idade e foi buscar o conselho de quem? Do jovem. Isso fez com que dividisse o reino, que o reino foi dividido, o reino de Israel foi dividido por causa de um mau conselho. Então você observa como é importante saber com quem você vai pedir conselho. É muito importante. Certo. Pode falar, Débora, que levantou Débora? outra vez. Marcelino, pessoal, né? Mas o foco que eu quero realmente falar aqui, que é o que está falando sobre Jó, é o ensinamento de Deus para conosco, né? Que às vezes nós estamos um pouco mais, não estamos mais crianças, às vezes de 14, 5, 10 anos, já estamos numa idade maior, e a gente acha que Deus, às vezes, esqueceu de nós. Não, Ele também está nos ensinando, também está nos, vamos dizer assim, nos educando, né? Claro que não é essa palavra correta, mas nos ensinando para algo melhor, para algo maior que Ele tem para cada um de nós, que é a vida eterna e Amém. realizar o propósito que Ele tem para nós aqui nessa terra. Amém. Tá bom? Deu para entender? Eu posso falar uma coisa também? Eu vejo aqui em casa, eu com a Cíntia, né? Ontem eu estava questionando algumas coisas com ela, falando com ela, ai, Cíntia, a gente não pode fazer nada, a gente não pode fazer uma viagem, nunca a gente tem dinheiro, mas lugar perto, para a gente sair um pouco, né? E eu me vi triste esses dias, eu não podia nem reclamar, porque eu fui fazer o exame médico, graças a Deus eu estou ótima, é questão de organismo, estou bem, tenho que agradecer a Deus. Mas esses dias eu me vi triste, sabe? Com essas condições de a gente não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Eu falei, me aposentei, não posso fazer uma viagem, não posso, nem aqui perto, não posso por causa dessa pandemia, né? Então eu comecei a questionar, nem Jó questionou, eu comecei a questionar, ontem eu comecei. Aí eu vejo a Cíntia vem e começa a falar para mim, não, mãe, que a questão é que não pode, é que a gente tem que ficar, já tomou as vacinas, tudo, mas a gente tem que ficar quieta, né? Porque ela não tomou vacina ainda, né? Então, ontem eu me vi questionando, sabe? Assim, já me questionando e perguntando para ela. E eu vejo que ela, com a idade que ela tem, ela me ajudando, né? Ela me falando, me convencendo. Algumas coisas que eu fico triste, sabe? Até pedir oração. Eu não tinha que estar triste, eu tinha que estar feliz, que eu estou com a saúde boa, eu estou me recuperando do síndrome do pânico, não estou tomando remédio, mas eu estou me recuperando. Mas eu me vi triste. Aí eu estava questionando as coisas assim com ela, né? Porque eu falei, não sei o quê, uns viajam, outros viajam, eu não vou, sabe essas coisas? Que ser humano ingrato, sabe? Eu me sentindo ingrata, tá questionando, não tinha nem estar questionando.
Mas eu me vejo assim, tem hora, sabe? Não sei se é idade ou a gente fica mais vulnerável, não sei. Mas essa semana eu me vi questionando, eu até pedi oração no grupo. Mas ela me está questionando, porque eu estou com saúde, Deus Isso. tem sido assim, fiel na minha vida, não tem faltado nada para mim, mas eu me vi questionando. E agora, falando isso daí, eu me sinto ingrata, você entende? Acho que é Entendo. assim que eu sentia, eu acho, né? Pelo menos Às vezes, eu tenho idade, mas eu senti questionando, assim, não questionando Deus, mas questionando as coisas que estão acontecendo, sabe? é, E eu até pedi oração hoje. mas é assim mesmo, às vezes a gente passa por essas fases, mas o que a gente tem que lembrar é que o plano de Deus é maior e ele está cuidando. Mas quanto mais a gente ora, mais a gente se chega a ele, a gente passa sim por essas fases. É importante a gente entender que Deus está no controle, né? Mesmo quando a gente se sente assim, né? Como o que a Débora falou, né? Às vezes a gente pensa essas coisas aí, mas aí a gente tem que entender que Deus tem um propósito maior para a gente, né? Bom, vamos terminar aqui, que é o nosso último capítulo de hoje. Ó, vamos ler o 13 e o 14, o versículo 13 e o 14 aqui do capítulo 37. Ó. Amém. Faltam 3 minutos, hein? É só para ler esses dois bloquinhos aqui. Ó. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Olha só que ele fala aqui, eu até risquei o para, e considera as maravilhas de Deus. Então, ele fala assim, muitas vezes vem para a disciplina ou para a misericórdia mesmo divina da nossa vida, né? Então, ele fala assim, Jó, abandona essa rebelião, abandona essa sua ideia aí de que Deus não está te ouvindo, ou que Deus não está vendo. Considera a grandiosidade de Deus e siga o caminho de Deus. Então ele está falando, muitas vezes Deus faz as maravilhas, ele disciplina, ele exerce a misericórdia assim na nossa vida. Então não se preocupa, para com essas coisas, considera a grandiosidade de Deus. É isso que ele quer dizer nesses capítulos. E nos últimos dois versículos, que é o 23 e o 24, vou ler aqui. Ó, ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Bom, ele fala aqui que Deus é grande e Deus, então, ele não se preocupa que Deus, ele é justo. Ele não vai distorcer a plenitude da justiça. Não, então, realmente, essa mensagem precisa ficar na nossa cabeça. Que a justiça de Deus, ela é plena. Ela é plena. Então, ele fala, por isso os homens o temem, e ele fala assim que ele não olha para os que se julgam sábios. Não é que ele não olha, ele olha para todos, mas muitas vezes as pessoas que se julgam sábios, é aquilo que a Débora falou, às vezes a gente se julga, mas ainda assim vem uma correção ou um ajuste na nossa conduta, vem de Deus. Então a gente nunca pode achar que já está bom, que já está sábio ou que já sabe. A gente sempre tem que estar aberto a entender e a aceitar as coisas que vêm de Deus. Porque quanto mais a gente estiver conectado com o propósito de Deus, melhor para a gente, melhor para a nossa vida como um todo, né? Bom, com isso a gente terminou os três capítulos que a gente queria hoje. Pode falar, Vani. Só para encerrar, eu sei que o pastor já está querendo encerrar aí, só um minutinho, viu, pastor? Amém. Só voltando lá no que a Helena falou, o que a gente precisa entender é que nós somos falhos. É que nós passamos por dificuldades, sim. Então, quando você questiona a Deus alguma coisa que está acontecendo, não quer dizer que você é ingrato, que que eu estou em pecado, que eu sou ingrato. Não. Nós passamos por questionamento, sim. Isso é para qualquer pessoa, porque nós temos dúvidas em muitas coisas. Porque, volta naquilo que a Débora falou, nós não temos todo o entendimento. Então, nós temos que entender que Deus está nos moldando até a sua volta. Então, todos os dias é um aprendizado. Então, isso, Helena, o que a gente passa
é um aprendizado. Não quer dizer que eu sou ingrata com o que Deus está fazendo. Não, é que eu estou tentando entender o que está acontecendo, o porquê que aquilo está acontecendo. E Deus vai trabalhar isso na gente, como a Débora falou, como um pai fiel, um pai de graça, um pai que cuida da gente. Então, ele vai trabalhar esse ponto para que nós possamos entender. Tá? Era só para dar uma esclarecida aí. Tá bom, amém. E com Amém. isso, a gente acabou aqui o nosso estudo, ó, desse capítulo das falas de Eliú, ó, nós terminamos, né, os 3 que a gente queria ver hoje, e aí domingo que vem a gente vai na cena final, a gente já vai entrar Deus na nossa conversa aqui, vai ser bacana, domingo que vem Amém. vai ser bom. Amém. Vai lá, Eu pastor. acho que não vai dar, esse capítulo é tão riquíssimo que uma aula só não sei se vai dar, viu? É Não sei. importante, cada versículo, não precisa ter pressa, cada versículo, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma palavra, é importante ceder. É isso aí. Amém? Isso. Então, Amém. hoje nós temos nosso culto, hoje às 18h30, né? Vou esquecer. Agora, nós como humano, né? Somos, né? Com todas as nossas falhas, é normal, como disse o Vânia, a gente questionar no bom sentido, a Deus, Senhor, mas por que estou passando por essa prova, né? Todo nós, todos, pode ser o homem, a mulher mais abençoado do mundo, passa por prova e às vezes não entende o porquê da prova. É normal. Agora, tem um outro lado, né? Eu sei que é muito importante aquela palavra que você falou, né? Que para de falar bobagem, para de pensar coisa errada, para de falar que Deus não está te ouvindo. Dá uma mensagem, Marcelino. Para de questionar, apesar que nós somos ser humano. Agora você se para com isso e começa a louvar a Deus, começa a agradecer a Deus. Olha, eu estou vivo, eu estou salvo, eu sou remido do Senhor. Então, quando vem essa quase uma opressão ou depressão sobre a gente, já passei por isso, né? Aí o que eu faço? Aí, até hoje ainda faço. Eu ligo em louvor, começo a glorificar a Deus. Eu sou abençoado, Deus tem misericórdia da minha vida, eu sou privilegiado porque Deus me deu a salvação. Aí eu paro de questionar, não, mas questionar continua, mas eu paro de murmurar. Amém? Então, é uma lição gloriosa, abençoada. Para de murmurar e comece a glorificar. Amém. Vamos orar, senão eu vou pregar aqui para vocês. Já passaram 3 minutos. Amém. Mas é uma lição preciosíssima, né? Desse livro de João nos ensina uma verdade, né? Uma verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, por esse ensinamento bíblico, Pai amado. Continue abrindo a nossa mente, Pai, que nós possamos sempre aprender da Tua palavra e viver, Pai. Colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Pai amado, como ser humano, muitas vezes, Pai, nós falamos, nós questionamos, porque nós não entendemos o amanhã. E o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Pai amado, mas em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção continue sobre todos nós que participam desse estudo abençoado. Eu quero abençoar nosso professor Marcelino, quero abençoar todos que estão nos ouvindo, Pai. Dá a Tua graça, dá a Tua bênção, Pai amado, para todos que estão participando, meu Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e que esse domingo seja um domingo de muita alegria, de muita bênção, de muita conquista para todos nós. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Para de falar, Vanderlei. Amém. Amém. Deus a paz do Senhor a todos. Muito obrigado, viu, pessoal? Amém, Dedé.